A última coisa que o Brasil precisa para melhorar sua política é defender a anistia ao Caixa 2, defender a anistia a crimes eleitorais. Já há uma unanimidade que Caixa 2 é crime. Se não fosse considerado crime, eles não estariam tentando fazer um projeto de anistia. O presidente Michel Temer tinha a responsabilidade de recolocar um país destruído que ele herdou com 13 milhões de desempregados nos trilhos novamente. Infelizmente, o governo Temer não deu estabilidade qualquer ao Brasil. De reforma não tem nada. Ela é uma demolição, ela é a destruição da Previdência Social. Vamos discutir sim, mas o Brasil precisa de reforma. Não dá para ser demagogo, porque não é com facilidade que remove uma dificuldade de endividamento dos estados de décadas. Essa matéria que está sendo votada é uma chantagem. O governo federal podia sim fazer a renegociação da dívida dos estados sem esse tipo de contrapartida esdrúxula que está sendo solicitada. Notícias divulgadas na imprensa de que partidos políticos estariam buscando acordo para aprovação de projeto para anistiar o Caixa 2 eleitoral provocou reações em plenário. A discussão ganhou espaço na semana de divulgação da nova lista de pedidos de abertura de inquéritos da Lava Jato do Procurador da República ao Supremo Tribunal Federal a partir das delações da empreiteira Odebrecht. O Brasil inteiro festeja, aplaude a Operação Lava Jato. O Brasil inteiro, as pessoas, homens e mulheres do bem, aplaudem o combate estrutural e sistêmico da corrupção e da impunidade. O Brasil inteiro festeja que, pela primeira vez, aquela história do rouba mais faz está ficando para a história do passado. E não é possível que a gente insista, ou que algumas forças políticas e lideranças insistam em navegar na contramão da opinião pública desta agenda que está sendo celebrada com festejo pela sociedade brasileira, de tentar agora mudar as regras do jogo para proteger meia dúzia de pessoas que praticaram crime, delito e erro nas práticas previstas no ordenamento jurídico brasileiro como condenatórias, como práticas que são condenáveis do ponto de vista ao pacto social e ao acordo jurídico que foi feito, consagrado na legislação eleitoral, na Constituição, no ordenamento jurídico brasileiro. Portanto, nós estamos aqui, senhor presidente, para deixar muito clara a posição do nosso partido, o PPS, contrário a qualquer tipo de entendimento, a qualquer tipo de acordo, a qualquer tipo de negociação que possa sepultar aquilo que representa 90% da matéria-prima da Lava Jato, que é o Caixa 2, que é o crime de Caixa 2, que é a investigação sobre o Caixa 2. Para salvar a política brasileira, é preciso fazer a reforma política que garanta que empresa nunca mais vai financiar eleições, que garanta o fim do abuso do poder econômico em eleições, que garanta um sistema político onde o povo se sinta representado. A última coisa que o Brasil precisa para melhorar a sua política é defender a anistia ao Caixa 2, defender a anistia a crimes eleitorais. Nós temos que ter, isto sim, dentro do devido processo legal, respeitados estes processos, o direito de defesa de cada um, mas nós temos que ter, sim, os julgamentos de cada caso que está sendo analisado em todas as investigações que envolvem empresários, políticos e servidores públicos. Porque também aquilo que disse Emílio Odebrecht ontem não serve ao Brasil. Dizer que no Brasil sempre teve Caixa 2 e que a política sempre foi financiada assim, não é a perspectiva de futuro para o país. Nós temos que mudar o sistema político para ter um financiamento público de campanha e um financiamento público que pode se acompanhar de um financiamento de pequenos valores de pessoas físicas, mas não querer anistiar a Caixa 2 para salvar
aqueles que estão respondendo neste momento a acusações e processos. Quero aqui, senhor presidente, de forma muito clara e transparente, me posicionar diante desse assunto que certamente interessa ao povo brasileiro e interessa justamente no momento em que o nosso país, através da Operação Lava Jato e de outras operações policiais, está sendo passado a limpo. E venho a essa tribuna, senhor presidente, para reafirmar o meu compromisso de não compactuar com o ilícito. E quero, de igual forma que me posiciono, registrar também o posicionamento do nosso presidente, Michel Temer, que de forma oficial se manifestou e declarou que irá vetar toda a proposição que vise anistiar aqueles que praticaram ilícitos durante o período eleitoral. Então, senhor presidente, eu quero aqui fazer esse registro, parabenizar a postura do presidente Temer e dizer que o Congresso brasileiro tem coisas muito mais importantes para tratar, para decidir, para legislar em favor do nosso povo do que anistiar aqueles que praticaram ilícitos. Anistia de crime, que está se conversando e falando nos corredores dessa casa, porque existiu uma declaração oficial de uma doação, vai estar acima do bem e do mal. Ora, se essa doação oficial veio através de uma negociata, de uma propina, e apenas se esquentou o dinheiro de forma oficial, por causa disso não vai ser penalizado o político corrupto? Se for pegar todo mundo, vamos legalizar também o tráfico de drogas e outros crimes mais. Sou contra a anistia. Já há uma unanimidade que Caixa 2 é crime, não há dúvida alguma. Se não fosse considerado crime, mesmo por aqueles que querem anistia, eles não estariam tentando fazer um projeto de anistia. A anistia para um crime de Caixa 2, essa história de separar Caixa 2 de corrupção, pode ser considerada, teoricamente, para um debate acadêmico, mas o Caixa 2 corrompe o processo eleitoral. O Caixa 2 corrompe a igualdade de oportunidades. O Caixa 2 deixa de fora da representação popular pessoas íntegras que decidiram não participar desse tipo de manobra espúria chamada de Caixa 2. Aquilo que está circulando como informação de que estaria sendo redigido um texto para ser votado no plenário da Câmara dos Deputados ou no Senado Federal de anistia a Caixa 2. A nossa posição é clara. Nós somos contra a votação dessa matéria. E, presidente Rodrigo Maia, acho que seria uma forma de demonstrar claramente que isso não será votado se a presidência da Casa dissesse peremptoriamente que essa matéria não será trazida ao plenário da Câmara dos Deputados, independentemente dela ser votada ou avaliada em outra comissão. A prerrogativa de pautar matérias é da presidência e, no nosso entendimento, mesmo que o Colégio de Líderes seja ouvido, essa matéria não deve ser pautada na Câmara dos Deputados. A crise econômica e as medidas do governo para equilibrar as contas públicas, como a reforma da Previdência e as reações da população que foi às ruas para protestar contra a proposta do governo, foram temas de debate entre aliados e oposição. Se nós pegarmos os jornais, principalmente na área econômica, nós vamos perceber que o país está novamente nos trilhos. Não temos ainda uma situação ideal, mas melhorou e muito, graças às medidas responsáveis do nosso presidente Michel Temer, do nosso ministro da Fazenda Henrique Meirelles, do Diogo do Planejamento, de toda uma equipe que está trabalhando para recuperar a credibilidade do nosso país. E muito pela participação desta Câmara dos Deputados, que foi parceira, que entendeu um movimento de responsabilidade de projetos que foram aprovados aqui, que foram o alicerce da recuperação da nossa economia. Por exemplo, a PEC dos gastos.
o PMDB foi o primeiro partido que fechou questão para que pudéssemos avançar com esta PEC dos gastos, que era bastante simples. O governo só pode gastar aquilo que arrecada. E no ano seguinte, o que se gastou o ano anterior, mais a inflação. Uma medida simples para a economia, mas que foi extremamente importante para mostrar para todos que o presidente Michel Temer tinha a responsabilidade de recolocar um país destruído, que ele herdou com 13 milhões de desempregados, nos trilhos novamente. Infelizmente, o governo Temer não deu estabilidade qualquer ao Brasil. Que história é essa que está pondo o Brasil nos trilhos? Uma das primeiras atitudes que o senhor Michel Temer tomou foi acabar com o Ministério da Previdência Social, transformá-lo em um departamento do Ministério da Fazenda. Abandonou o cálculo atuarial. Lamentavelmente expurgou todo um trabalho de anos para uma matéria fina, que é a Previdência Social, um pacto de gerações. Nós entendemos que essa proposta é uma proposta que não tem conserto, é uma proposta que não tem solução, porque 25 anos de carência para a aposentadoria, uma mulher no cabo de uma enxada, trabalhadora rural, 25 anos de pagamento, senhores deputados, a economia, a realidade da vida faz com que tenhamos dificuldades de garantir a carência de 15 anos para a aposentadoria. Imagine 25 anos e pensem, 50 anos, 49 anos de carteira assinada. A mão de obra no Brasil, 40% da mão de obra no Brasil paga 5 meses ao ano ao INSS. Como é que vai atingir esse patamar? 50 anos empregado? Ora, o que querem é que o jovem, quando ingressar no mercado de trabalho, dirija-se imediatamente à porta de um banco. Essa reforma é perversa. Me desculpem, senhores deputados, é covarde. É uma reforma covarde, porque ela tira a única expectativa de tranquilidade e de solidariedade geracional. Porque a Previdência é isso, é uma caixa solidária que você contribui quando está rijo, para quando a sua capacidade laboral estiver diminuída, você recebe e se mantém. Vocês todos aí do PT, essa turma toda, vocês não têm um pingo de moral para subir à tribuna e questionar a reforma da Previdência. Até porque é bom lembrar, mais uma vez, que se chegamos onde chegamos, foi pela irresponsabilidade daquele governo, do PT e seus associados. O presidente está tendo equilíbrio, vontade e determinação, está tentando reconstruir um país que foi destruído por um grupo que assumiu o poder, não para o povo brasileiro, mas para tirar dos brasileiros, para sustentar as suas estruturas partidárias dentro e abastecer contas do exterior. É claro que da reforma nós temos restrições. Disse ontem e reafirmo hoje. Nós não vamos concordar com muitos itens. Aquele que mencionei ontem, do agricultor elevar a idade para 65 anos, depois de ter contribuído praticamente toda a sua vida, da agricultora a 60 anos de idade, e os mineiros que trabalham nas minas, e os policiais que estão nas ruas, a Polícia Civil. É bem verdade que tem muitos itens que nós não concordamos, mas eu não posso sentar aqui, neste plenário, e ficar ouvindo atentamente um a um, se revezando, satanizando e anunciando como se fosse uma grande vitória. Olha, os brasileiros foram às ruas. Esta reforma não agrada a ninguém, nem a nós mesmos. Mas não é uma questão de agradar ou não. É uma questão de pensar no futuro do país. Eu defendo a reforma, mas não como ela está. As alterações têm que existir. Ela tem que ser mais moderada. A reforma da Previdência, além de prejudicar o povo brasileiro, além de impedir
que o povo brasileiro possa se aposentar, além de reduzir o valor da aposentadoria, além de prejudicar as mulheres, fazendo com que elas tenham que trabalhar 5 anos a mais do que a situação atual, além de prejudicar o trabalhador rural, que não vai poder se aposentar dadas as novas condições, onde ele vai ter que contribuir independente da safra colhida. A reforma da Previdência, ela estrangula 90% dos municípios desse Brasil. Por quê? Porque a maior fonte de receita do povo desses municípios é exatamente a receita da aposentadoria, das pensões, dos benefícios da Previdência Social, que serão reduzidos ano a ano, que serão diminuídos e que, portanto, esses municípios do interior do nosso país, do interior que produz alimentos, do interior que alimenta o nosso país, esses municípios, a população não terá recurso para poder consumir. E é exatamente isso que está fazendo com que em todo o país o povo se levante contra essa reforma, que de reforma não tem nada. Ela é uma demolição, ela é a destruição da Previdência Social em nosso país. Vamos parar de torcer contra o Brasil. Todo mundo sabe que o Brasil precisa das reformas. Essa história já é antiga. Esse negócio de partido A, partido B, todo mundo vai passar. Parar com essa história de torcer. Torcer que hoje foi um grande dia para o Brasil. O Brasil precisa das reformas. E é por isso que os índices estão melhorando. É por isso que dá no início do Brasil, do crescimento do Brasil, a pequena retomada está acontecendo agora. Então sou contra essa história de ficar aqui torcendo contra o Brasil, comemorando o dia de hoje. Comemorar o dia de hoje, senhor presidente, é se o povo estivesse na rua aí, pô, numa Copa do Mundo, todo mundo feliz, todo mundo tranquilo, comemorando uma vitória. Protesto não pode ser comemorado, não. Vamos discutir sim, mas o Brasil precisa de reforma. No último domingo, o Globo fez uma matéria mostrando que não tem déficit da Previdência, baseado nos dados da Anfip, mais de meia página, já dei inclusive como lido, mostrando a mentira dessa questão. Então é importante acordar e a população está acordando. As ruas estão roncando e é preciso tomar cuidado, porque sem dúvida nenhuma as mentiras já estão suspensas, porque a juíza de Porto Alegre já suspendeu a propaganda enganosa, dizendo das histórias mentirosas do déficit da Previdência. Portanto, queria chamar a atenção que está chegando a hora de a onça beber água. O governo impopular, ilegítimo, envia propostas para um Congresso absolutamente vulnerado, com a credibilidade muito baixa, na iminência de ver muitos de seus componentes na situação de investigação, que vai durar, vai demorar. Que produção eficaz, rica, profunda para a sociedade brasileira temos condições de implementar. Fernando Henrique Cardoso disse do governo que ele apoia que trata-se não de uma ponte para o futuro, mas de uma pinguela. Eu acrescentaria uma pinguela quebrada sobre um pântano. Ou a gente refunda a República ou estamos muito mal parados. Isso começa por devolver ao povo soberano da República o direito de decidir sobre quem governa e quem legisla. Polêmica nos debates durante a votação da urgência para o projeto que renegocia dívida dos estados em caso de situação grave, mas exige ajuste fiscal como contrapartida. Temos uma preocupação em relação a esse projeto com estas obrigações, porque na verdade nós estamos na maior crise que o país está passando e potencializada nos estados do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Minas e em menor escala nos demais. Não é momento de forçar demissões, inclusive de algumas privatizações. Até há razões necessárias de algumas privatizações, mas no momento oportuno
ela deve ser feita. Nesse momento, ela é equivocada e potencializa o pior. O governo propôs uma negociação que não tenhamos que fazer outra daqui 4 ou 5 anos. Uma proposta de negociação que dê aos estados a estabilidade econômica. Ora, se o governo tem que arcar com este empréstimo, é certo que ele vai arcar sob condições. Os estados podem escolher as condições, mas tem que ser entre aquelas oferecidas. Não há tempo para discutir mais. Enquanto nós estamos aqui discutindo que é uma questão ou outra, tem gente morrendo nos corredores dos hospitais, tem transporte de produção não sendo feita porque a estrada está cheia de buracos, tem a segurança pública que não consegue ser feita e juntamos cadáveres. É preciso transformar os estados em estados suficientes, funcionais, para desenvolver em serviço o tributo que cobra. Não adianta ser generoso, precisa ser real. Não dá para ser demagogo e vir para essa tribuna fazer discurso fácil, porque não é com facilidade que se faz um projeto cirúrgico que remove uma dificuldade de endividamento dos estados de décadas e tem que se resolver agora. Essa matéria que está sendo votada é uma chantagem, é um processo de chantagem. Vamos ser claros. O governo federal podia, sim, fazer a renegociação da dívida dos estados sem esse tipo de contrapartida esdrúxula que está sendo solicitada. Então quer dizer que você invade o patrimônio público dos estados brasileiros, como está acontecendo no Rio de Janeiro com a SEDAI, que é superavitária. Você dá um período de 3 anos de carência, você joga a bomba no colo do futuro governo e não resolve os problemas estruturais dos servidores do estado do Rio de Janeiro e dos outros estados. Pelo contrário, você não resolve e você retira direito desses servidores. Reflitam, porque esse parcelamento, esse favorecimento aos estados vai trazer grande impacto para os servidores públicos de cada estado. Vai proibir concursos, vai aumentar o valor da Previdência. Então peço aos parlamentares, mesmo sendo apenas urgência, no momento do voto, tenham sensibilidade. E não esqueçam que quem quebrou os estados não foram servidores públicos, não foram os cidadãos. E o arroxo vai acontecer para todos eles. Não é razoável que o Estado, para resolver seu equilíbrio fiscal, imponha em definitivo prejuízo aos servidores. No momento em que está discutindo aqui uma reforma da Previdência, a nível de emenda constitucional, não, é um absurdo que nós possamos fazer reforma da Previdência por lei ordinária. Impor aos estados condicionantes da Previdência que sequer a reforma, a IPEC, foi discutida. Fazemos um apelo, senhor presidente, a toda a mesa. Não se trata de insensibilidade com o Rio de Janeiro, mas nós não podemos, para salvar o Rio de Janeiro, sangrar o conjunto dos servidores de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul ou de qualquer outro estado. É realmente inaceitável que a União imponha isso aos estados nesse momento. Portanto, somamos aqui ao apelo do deputado Valdir, no sentido de que possamos discutir exaustivamente e encontrar um outro caminho, que não seja sangrar os servidores para salvar o equilíbrio fiscal dos estados. Só vai aderir o estado que quiser, se as assembleias aprovarem as contrapartidas que estão no texto. Isso se o texto do governo for aprovado. Então, nenhum estado que tem uma situação fiscal diferente da do Rio, talvez da de Minas e Rio Grande do Sul, principalmente Rio Grande do Sul, precisa ter nenhum tipo de preocupação. Só vai aderir primeiro aqueles que tiverem índices muito negativos, porque está restrito a isso. Segundo, aqueles que aprovem na Assembleia depois as contrapartidas que estarão sinalizadas no texto. Então não há essa obrigatoriedade direta de um Estado limitar salário de servidor ou de um Estado ser obrigado a vender a sua empresa de saneamento. Isso está restrito àqueles que têm uma situação fiscal muito negativa e que, aprovadas contrapartidas nos estados, façam a adesão do contrato com o governo federal. Só para que a gente separe, para que não se crie um clima no Brasil de preocupação acima da necessária. A urgência para o projeto foi aprovada. Entre os avanços que hoje nós podemos comemorar está justamente a instituição do Código de Defesa do Consumidor, que desde 91, quando entrou em vigor,
ele passou a ser visto como a principal arma na defesa nas relações de consumo. A campanha da Fraternidade 2017 da CNBB propõe a preservação de todos os biomas brasileiros com a palavra de ordem: cultivar e guardar a criação. Temas de interesse nacional debatidos em plenário. A reação e propostas dos deputados. Fatos e opiniões. No Ceará, somente na região metropolitana de Fortaleza, que concentra 2/3 da força de trabalho do Estado, a taxa de desemprego atingiu 13,4% em dezembro de 2016, correspondendo a 250 mil desempregados.